Bom dia, pessoal! Nós vamos resolver agora alguns exercícios sobre fenômenos ondulatórios que foram dúvidas que surgiram lá no fórum. Nós começaremos pela questão 90. Acompanhem a leitura dessa questão aí. Ela diz o seguinte: dois pulsos de onda propagam-se sem dispersão ao longo de uma linha reta, aproximando-se um do outro. O módulo da velocidade de propagação dos pulsos é v. No instante t0 igual a zero, a forma da onda é mostrada na figura abaixo. Nesse instante, ainda não há superposição entre os dois pulsos e a distância entre os mínimos que os lideram é de d. Então, tem uma figura aí mostrando a localização dos dois pulsos no instante inicial zero. Nesse instante, o problema mostra para a gente que a distância aqui, entre um vale e outro é igual a d. Percebam que d é uma distância que ocupa 4 quadradinhos. Notem, então, que cada pulso possui um comprimento de onda igual a d. Logo, nós podemos afirmar que o primeiro vale tem um comprimento igual a d sobre 2, já que ele ocupa 2 quadradinhos. A mesma coisa aqui para o primeiro vale do pulso que se propaga para a esquerda, certo? Bom, então vamos continuar o problema. Ele pergunta o seguinte: no instante t igual a d sobre 2v, a forma da onda é dada por... Então, percebam, nós temos dois pulsos indo um de encontro ao outro. Logo, esses pulsos irão se superpor, certo? Notem, a velocidade de propagação desses pulsos é igual a v, e eles se deslocam por um intervalo de tempo que foi dado aí pelo problema, em função da distância d e da velocidade. Qual é esse intervalo de tempo da propagação? É um intervalo igual a d sobre 2v, que é mostrado aqui, Vocês podem acompanhar. Bom, será que nesse intervalo de tempo as ondas se encontram? Se elas se encontram, a superposição ocorre, não é verdade? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para resolver esse exercício é saber se elas vão ou não se encontrar nesse intervalo de tempo. Para isso, o que nós precisamos fazer é simplesmente determinar qual foi a distância percorrida por cada uma dessas ondas, correto? Observem, nós conhecemos a velocidade, ou pelo menos uma letra para a velocidade, uma letra que representa essa velocidade, é v. Sabemos também que essa onda se propaga por um intervalo de tempo igual a d sobre 2v. Logo, é possível determinar qual foi a distância percorrida por ela nesse intervalo de tempo. Como nós podemos fazer isso? Utilizando a definição de velocidade. Não velocidade para ondas, tá? A partir da equação fundamental, mas velocidade no geral, aquela primeira equação que nós vimos no início do ano. V é igual a ΔS sobre ΔT. Notem, V é a velocidade de propagação dessa onda, ΔS vai representar a distância percorrida por cada pulso e ΔT é o intervalo de tempo que as ondas levaram para percorrer tal distância. Notem, a velocidade é V, ΔS é o que nós procuramos e o intervalo de tempo é dado pela expressão d sobre 2v. Observe, essa expressão é uma divisão de fração, então nós podemos resolvê-la aqui. Nós teremos que v é igual a ΔS, que é a primeira fração, que multiplica o inverso da segunda, 2v sobre d, correto? Observem, o que nós estamos procurando é a distância percorrida pela onda no intervalo de tempo fornecido. Então, eu quero saber o valor de ΔS. Para isso, eu vou isolá-lo nessa equação, multiplicando cruzado. Então, eu teria que V
vezes D é igual a ΔS vezes 2V. Logo, ΔS é igual a V vezes D dividido por 2V. Notem que V é a letra que representa a velocidade. Então, eu tenho V aqui em cima e V aqui embaixo. Logo, eu posso simplificar. Com isso, eu obtenho que a distância percorrida por cada onda equivale a D dividido por 2. Então, essa foi a distância percorrida pelo pulso 1, pela onda 1, que se move para a direita, e pelo pulso 2, que se move para a esquerda, certo? Observem o seguinte nessa figura aqui em cima, a primeira dada. Cada ponto dessa região correspondente ao pulso que se propaga para a direita se move com a velocidade v. Logo, se eu pego esse primeiro pontinho aqui, ele é parte do pulso, não é verdade? Consequentemente, ele se move com uma velocidade v. Em um intervalo de tempo igual a d sobre 2v, ele vai percorrer a distância que nós calculamos aqui, ó, d sobre 2. Lembrando que d corresponde a 4 quadradinhos. Logo, d sobre 2 é 4 dividido por 2, portanto, são 2 quadradinhos. Então, nesse intervalo de tempo fornecido pelo enunciado, esse ponto, como todo o restante da onda, vai se mover para a direita por uma distância equivalente a 2 quadradinhos. Então, ele virá para cá, certo? Então, é como se esse primeiro pulso estivesse localizado aqui, ó. Certo? Esse primeiro aqui, estão vendo? Se movendo para a direita. Agora, notem. Vamos pegar o ponto que está na extremidade do pulso 2, que se move para a esquerda. Esse pulso 2 se move com a mesma velocidade v, só que num sentido oposto, não é verdade? Logo, ele percorre a mesma distância nesse mesmo intervalo de tempo, que, como nós vimos, equivale a 2 quadradinhos. Então, ele sai dessa posição e vem para essa posição. 2 quadradinhos à esquerda, certo? Então, no instante t igual a d sobre 2, o pulso 2 ele está aqui, ó. Conseguem enxergar isso? O que eu acabei de desenhar aí é a localização dos dois pulsos nesse instante de tempo dado pelo enunciado. Observem, nesse instante, os dois pulsos não se sobrepõem totalmente. O que a gente pode perceber é que os dois primeiros vales estão se sobrepondo. E ainda, são dois vales, na verdade, portanto, estão em fase, né? Eles possuem a mesma fase. Logo, o que a gente vai observar nessa região aqui, ó, é uma interferência construtiva. Em consequência, os pulsos vão se somar e eles vão dar origem a um novo pulso, um pulso resultante, que tem amplitude dada pela soma das amplitudes individuais. Notem, o primeiro vale, aquele que se move para a direita, ele tem uma amplitude igual a um lado de um quadradinho. O segundo vale, que se move para a esquerda, tem também uma amplitude igual a um lado de um quadradinho. Logo, ao se superpor, esses dois pulsos darão origem a um pulso que tenha amplitude dada pela soma dessas duas amplitudes individuais. Ou seja, um lado de um quadradinho mais o lado do outro. Logo, o pulso resultante ele tem 2 quadradinhos de amplitude. Portanto, o que está desenhado aqui em preto representa a forma do pulso no instante t igual a d sobre 2v, onde ocorre superposição entre os dois vales, certo? Nesse caso, então, ó,
o formato do pulso total, que é a união do pulso 1 e do pulso 2, seria aqui dado pelo que está marcado em preto. Observe, a crista do pulso 1, ela não superpõe a crista do pulso 2, certo? Elas se mantêm, elas não sofrem superposição, já que elas não se encontram. Ocorre superposição somente com os dois primeiros vales. Sendo assim, o item que representa a forma da corda nesse instante é o item D. Percebam, é o que está representado aqui, ó. Vou colocar em preto o que estava lá no meu desenho. Certo? Então, tá aí. Resposta é um item D. Um detalhe, tá? O livro está considerando que a resposta desse problema é o item B, tá? Mas isso está errado. Não é possível que ocorra interferência destrutiva entre dois vales, né? Dois vales estão em fase, então a interferência que ocorre aí é construtiva. Logo, os pulsos se somam, dando origem a um resultante que tem amplitude maior do que os pulsos individuais, ok? Acho que talvez seja essa a dúvida de quem postou lá no fórum, né? Porque a resposta do livro ela está errada, tá bom? É isso. Qualquer dúvida é só me falar porque eu tento explicar de uma outra forma, tá bom? Até o próximo exercício.